A maior tragédia financeira em décadas. É esse o risco que Cruzeiro, Vasco e Fluminense vão correr em caso de rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E é sobre isso que eu vou tratar no vídeo de hoje do canal do Nicola. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola e quero usar esse vídeo para explicar com detalhes o tamanho do abismo financeiro que representa hoje estar na primeira e na segunda divisão do Campeonato Nacional, principalmente sob a ótica dos clubes que correm enorme risco de rebaixamento. Fluminense, Cruzeiro e Vasco são os grandes mais ameaçados. Antes de passar todos esses detalhes, queria pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta também esse sininho para que toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live, você seja notificado. Bom, para começar quero dizer que o Campeonato Brasileiro está chegando em sua metade. Foram 18 rodadas disputadas e depois da rodada desse final de semana a gente terá completado o primeiro turno. E Fluminense, Cruzeiro e Vasco namoram com a zona do rebaixamento desde o começo da competição. O Vasco esteve em 9 das 18 rodadas na zona de rebaixamento, contra 7 vezes do Flu e 3 vezes do Cruzeiro. Mas por que essa edição de 2019 é tão preocupante? É que desde o ano passado não existe mais a cláusula do paraquedas, que permitia aos clubes grandes da primeira divisão manterem a cota de televisão na segunda divisão. Isso valia pela primeira temporada na Série B. Se esse time não conseguisse voltar para a primeira divisão, ele passava a receber como os demais clubes da segunda divisão. Hoje, os 20 integrantes da Série B dividem um valor bruto de 160 milhões de reais. Isso engloba TV aberta, TV fechada, pay-per-view e internet. Se a gente dividir os 160 milhões de reais pelos 20 clubes que integram a segunda divisão, chegaremos ao valor de 8 milhões de reais. Mas não é nem essa a cota de televisão que esses clubes recebem. Cada um ficou com 6 milhões de reais na temporada de 2019. Isso porque criou-se um desconto de 2 milhões de reais em cima de cada clube por causa da logística do campeonato. Então isso quer dizer que se Cruzeiro, Fluminense ou Vasco forem rebaixados, eles terão direito a apenas 6 milhões de reais em 2020? Mais ou menos. Na lógica sim, mas a prática é um pouquinho diferente. É que a Globo ofereceu, já em 2019, para os 20 integrantes da Série B, a possibilidade de abrir mão dessa cota de 6 milhões de reais para apostar no pay-per-view. Ponte Preta, Sport, Curitiba, Vitória, entre outros, tiveram a possibilidade de se garantir no pay-per-view. Como funcionaria? Se esses clubes fossem capazes de vender em pacotes de pay-per-view um valor superior a 6 milhões de reais, eles teriam uma cota maior do que a de todos os outros concorrentes na Série B. Mas, se esses pacotes de venda de pay-per-view empacassem, eles ficariam com um valor ainda menor do que os 6 milhões. Os 20 integrantes da segunda divisão em 2019 optaram pelo seguro e ficaram com a cota de 6 milhões. O Vasco, o Cruzeiro ou o Fluminense, em caso de rebaixamento, poderiam optar sim pelo pacote de pay-per-view, imaginando que a presença na segunda divisão alavancaria vendas. Caso isso não ocorresse, o prejuízo seria ainda mais significativo. Mas para que você tenha ideia do tamanho do abismo financeiro entre a primeira e a segunda divisão, vou começar a te passar os valores das cotas aplicados em 2019 na Série A. Só para que você tenha ideia, a Globo vai dividir em TV aberta um montante de 600 milhões de reais. 40% de forma igual, 30% de acordo com a classificação final do campeonato e mais 30% de acordo com o número de partidas transmitidas, obviamente que na TV aberta. Esses 40% divididos de forma igual renderam 12 milhões de reais a cada clube. Ou seja, logo de cara, um time que disputa a Série A já fatura o dobro na comparação à cota da Série B, que incluía também pay-per-view, TV fechada e internet. Mas as diferenças não param por aí. A classificação do primeiro ao 16º colocados da primeira divisão renderá dinheiro. O primeiro colocado ficará com 18 milhões de reais e assim sucessivamente até que a gente chegue ao 16º colocado. O primeiro time fora da zona do rebaixamento, esse time tem direito a 6 milhões de reais. Os 4 últimos, ou seja, os rebaixados, ficam de fora dessa divisão de 30% relacionada à classificação final do campeonato.
Para fechar, tem mais 30% em cima de TV aberta relacionada ao número de partidas. Cada partida que seu time aparece na TV Globo rende mais ou menos 910 mil reais. Vou tentar trazer todos esses números para a realidade de Flu, Vasco e Cruzeiro. Cada um receberia 12 milhões da cota de TV igual. O Fluminense teve, no primeiro turno, 3 partidas transmitidas, o Vasco teve 5 partidas transmitidas, enquanto o Cruzeiro teve 7. Se esses números fossem reproduzidos no retorno, a gente chegaria à conclusão de que o Fluminense teria 6 jogos exibidos em TV aberta, ou seja, uma cota de mais ou menos 5 milhões e 400 mil reais. Já o Vasco, com seus 10 jogos exibidos, ficaria com 9 milhões e 100 mil reais. E o Cruzeiro, com 14 partidas exibidas na TV aberta, teria direito a um montante superior a 12 milhões de reais. E o caminhão de dinheiro proveniente da Série A não termina por aí. Todos esses 3 clubes citados fecharam contratos em TV fechada com o Sport TV. O grande problema é que esses valores são mantidos em absoluto sigilo, então eu nem vou colocar nessa conta, o que só tornaria a realidade entre a Série A e a Série B ainda mais distantes. Mas vou prosseguir contando um pouquinho para você sobre o pay-per-view. E aí são valores estimados de acordo com a capacidade de cada um desses clubes em vender pacotes. O Fluminense estima ser capaz de faturar em 2019 com o pay-per-view 15 milhões de reais. Já o Cruzeiro estima ser capaz de arrecadar 18 milhões de reais contra 45 milhões de reais do Vasco da Gama. Resumindo todos esses números, o Fluminense, em 2019, mesmo numa temporada de eventual rebaixamento, teria a capacidade de faturar, na Série A, pouco mais de 32 milhões de reais. São 5 vezes mais do que ele ganharia se disputasse a Série B em 2020. No caso do Cruzeiro, o lucro seria pouco superior a 42 milhões de reais, 7 vezes mais do que faturaria com uma segunda divisão. E para fechar, o Vasco da Gama teria a capacidade de embolsar 65 milhões de reais na primeira divisão. São 10 vezes mais do que seu faturamento em uma hipotética Série B de Campeonato Brasileiro. E aí, para você que torce para algum desses grandes times, vale a lembrança. Tanto o Flu, quanto o Vasco, quanto o Cruzeiro passam por enormes dificuldades financeiras e a todo instante são notícias por causa de não pagamentos de salário, direitos de imagem e em alguns casos até cortes de luz. Imagina se esses times tivessem uma realidade financeira muito, mas muito menor na segunda divisão. Por isso, é hora de concentrar esforços para que Fluminense, Cruzeiro e Vasco não sejam rebaixados, sob o risco de viverem o 2020 à beira do caos financeiro. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido tudo o que eu falei. Se ficaram com alguma dúvida, usem o espaço para comentários para deixar quaisquer questões. Vou tentar responder na medida do possível. Também queria pedir para quem curtiu o vídeo, para que dê um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e acione o sininho, assim você é notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live. E use o espaço para comentários para qualquer outro tipo de coisa. Sugestão, crítica, opinião, elogio, tudo isso é muito bem-vindo, beleza? A gente se vê em breve, um abraço!